Bom dia, meus amores, bom dia! Hoje eu vim da Bahia para dar a aula de hoje. Vamos todos nos preparar, pois a semana está começando, cheios de muita alegria, de muito amor, muita paz. Vamos começar. A tia Dani disse que eu mostrasse a vocês qual é a palavra de hoje. A palavra de hoje é felicidade. Felicidade é a palavrinha de hoje. Então, vamos começar nossa aula de português com tia Daci Baiana. Bora lá? Todo mundo juntinho. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês, tá? E aí, nessa tela, vocês vão observar o seu livrinho, certo? De português, que é o livrinho na página 96. Na página 96 tem um textinho aí, falando ainda sobre as receitas. Então, vamos fazer essa leitura, certo? Que diz assim: você já parou para pensar que a transformação dos alimentos parece mágica? Mas não é mágica, não. Acompanhe a leitura e descubra o que acontece durante o preparo de alguns alimentos. Você sabia que a transformação dos alimentos é pura química? Nós fritamos, cozinhamos, assamos e grelhamos, e eles amolecem, endurecem, estufa e até faz ploft, explode. Sim, estamos falando dos alimentos. Ao entrar na cozinha, boa parte deles parece passar por uma completa transformação. Isso, acredite, você é pura química. Pense na pipoca. A receita é fácil. A receita é milho na panela e óleo. Não é verdade? Tudo no fogo por alguns minutos e ploc, 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 o milho estoura, transformando-se naquela gostosura que você bem conhece. Como isso aconteceu? O aquecimento provoca mudanças na casca do milho, impedindo que o vapor de água que se forma lá dentro escape. Sob a pressão, o miolo do milho é transformado. Quando a pressão fica acima do limite, a pipoca estoura por causa da ruptura da casca. O que temos afinal? A pipoca, uma transformação gostosa. O bolo é outro clássico da química na cozinha. Basta misturar muito bem na ordem correta: ovos, açúcar, manteiga, farinha de trigo, leite e uma colher de fermento. Após alguns minutos no forno, aquela massa molenga vira uma deliciosa e fofinha. O segredo dessa espantosa transformação é o fermento adicionado à receita. A partir do momento em que ele entra em contato com a unidade da massa, começa a liberar gás carbônico, formando pequenas bolhas que ficam aprisionadas na mistura durante o aquecimento. Mas o gás carbônico é liberado e aí, enquanto isso, a água da mistura evapora. O resultado é outra delícia. Assim como a pipoca, outros alimentos se modificam. Isso quer dizer que a cozinha da sua casa também é um laboratório de química. Pode acreditar. Pois é, pessoal. Então, hoje, segunda-feira, que segundou com S de saudade, eu convido vocês, né, a mergulhar mais uma vez nesse gênero tão saboroso, que é o gênero textual receita. Né? Peça a sua mãe para hoje, durante a tarde, durante a noite, fazer para vocês uma deliciosa pipoca, que é muito gostoso, né? Pode ser até uma pipoca de micro-ondas. Antes da gente terminar a nossa atividade, eu quero que vocês prestem bem atenção na página 97. Na página 97 tem assim: marque X para completar as informações. O texto. Você sabia que a transformação dos alimentos é pura química? Conta quem inventou a receita da pipoca? Explica como os alimentos se transformam? Ou explica de onde vem o milho? Esse texto aqui, ele está explicando, né, como os alimentos se transformam.
Letra B. Segundo o texto, a pipoca e o bolo são o quê? Receitas bastante difíceis de preparar? São mágicas que acontecem na cozinha ou são exemplos de transformações químicas? Muito bem, se você disse transformações químicas, você acertou, marco X. O segredo da espantosa transformação do bolo é o quê? É a farinha de trigo, o açúcar ou o fermento? Se você disse o fermento, você acertou. Vamos ver agora essa página aqui, onde ela diz, a página 98, diz assim: o que significa a expressão ploft? O barulho, né? O barulhinho, onde está explodindo, né, os alimentos. Então, o barulho dos alimentos que explodem. Ploc, ploc, ploc. Esse é o barulho da pipoca, né? Estourando na panela. Leia em voz alta o trecho abaixo. O que temos afinal? A pipoca, uma transformação química e gostosa. Por que a palavra destacada foi escrita dessa maneira? Por que gostosa? Foi escrita assim, para dizer que ela é muito gostosa, né? Que a pipoca passa por essa transformação. Você vai dar a sua resposta do que você acha. Por que ela ficou assim grande, né? Gostosa. Você vai dizer, aqui tem a sugestão. Quarta questão. Identifique duas perguntas que aparecem no texto e escreva no espaço abaixo. Como isso aconteceu, né? Uma pergunta. O que temos afinal? Essa pergunta, essas duas perguntas estão lá no texto. Essas duas perguntas foram feitas para quê? Para mostrar que o autor não sabe as respostas? Para serem respondidas por outro autor ou em outro texto? Parece que o autor conversa com o leitor? Página 99. Química. O que é química? É a ciência que estuda como as coisas são compostas, como são feitas e como se transformam em outras coisas. Você já ouviu a frase que diz assim: na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Então, isso é a química que busca explicar como tudo isso acontece. Sabendo disso, a cozinha pode ser considerada um laboratório de química. Por quê? Porque os cientistas gostam de trabalhar na cozinha? Na cozinha há utensílios usados em laboratório? Ou as transformações de alimentos acontecem na cozinha? Leia o trecho a seguir. O bolo é outro clássico da química na cozinha. Basta misturar muito bem, na ordem correta, ovos, açúcar, manteiga, farinha de trigo, leite e uma colher de fermento. Após alguns minutos no forno, aquela massa molenga vira uma deliciosa fofinha. Segundo esse trecho, que os ingredientes são necessários para fazer um bolo. O que é que eles são necessários para fazer o bolo? Segundo esse trecho, você vai tirar quais são os ingredientes. Letra B. Para que esse trecho se transforme em uma receita, que informações precisamos acrescentar? Aí vocês vão dizer, né, o passo a passo, o nome da receita, né, como eu vou fazer. Você vai dar essas dicas. Vamos agora no QR Code, tá? Da página 96, eu vou abrir para vocês esse QR Code. Prestem atenção. Isso é a pipoca na panela, ó. Como ela fica na panela, ó. Viu só? O milho, ele é aquecido, ó. E aí as partículas de água que tem dentro dele ficam no fim. E aí vira essa linda peruca branca.
existe um processo químico em cada um dos alimentos, né, para transformar na comida dos medicamentos. Pois é, agora façam a atividade com carinho e até a aula de ciências.